Amém. Graça e paz, irmãos. Nós louvamos ao Senhor mais uma vez, neste dia que fez o Senhor. Nós louvamos a Ele pela oportunidade maravilhosa que Ele tem proporcionado ao seu povo quando o mundo está reunido para celebrar as obras da carne. Nós louvamos a Ele pelo fato de estarmos atendendo sua santa convocação, ouvindo sua voz. E hoje, nós já fizemos a exposição pela manhã do texto de Corinto, retornando à noite então para o texto de Gênesis. Nós vamos focar as nossas atenções na primeira parte do capítulo 30 do livro de Gênesis. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 24, continuando a história dos nascimentos dos filhos de Jacó. Então, nossa leitura hoje será no capítulo 30, do verso 1 ao verso de número 24. Deus possa abençoar aqueles que nos visitam, também aqueles que nos acompanham pela internet. Gênesis, capítulo 30, verso de número 1 ao verso de número 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse: será que eu estou em lugar de Deus, que a impediu de ter filhos? Então Raquel disse: eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamou Dan. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse: com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer. Por isso deu ao filho o nome de Naftali. O verso 9. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Lia disse: afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Depois, Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse: é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz. E lhe deu o nome de Aser. Nos dias da colheita do trigo, Rúben saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e lhe disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o quinto filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido. E deu ao filho o nome de Isacar. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o sexto filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos. E ela deu ao filho o nome de Zebulon. Depois disto, deu à luz uma filha e lhe chamou Diná. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou
e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame, e deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro. Ah, Senhor, como nosso coração é idólatra, como ele nos dirige, Senhor, em direção aos ídolos, e nem percebemos, quando pensamos que estamos livres do caminho da idolatria, os ídolos nos atraem novamente. Que esse texto, Senhor, que acabamos de ler, que essa história tão maravilhosa, seja usada pelo Senhor para nos falar, para nos livrar de tudo aquilo que foi ouvido aqui, Senhor. Abre o nosso entendimento. Dá-nos força, Senhor, para não cometermos estes mesmos erros. Em nome do Teu Filho amado, fala-nos, Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos. Período de carnaval, eu gosto desses feriados porque é um período muito importante e talvez um bom período para descanso. E particularmente quando chega esses períodos onde há um feriado que podemos dizer assim, é um pouco prolongado, eu gosto de acompanhar algumas séries, eu gosto de olhar alguns filmes, apreciar algumas obras cinematográficas. E particularmente, confesso a vocês, embora vocês talvez nem todos apreciem, eu gosto muito de filmes de terror. Se possível, com muito sangue, cadáveres, zumbis e uma pitada maravilhosa de suspense. Mas também, calma, mas eu também sou amante do terror clássico. E claro, terror clássico é bom demais. E quando se fala de um terror clássico, quem não gosta ou quem nunca gostou de uma Sexta-feira 13? Mas quem não gosta de terror, pior é o terror de ter o 13 no governo. Mas sobre o filme, quem nunca ficou vidrado com as histórias de um cara que usa uma máscara de hóquei enquanto mata as suas vítimas? Ah, era muito bom, eu achava maravilhoso. Eu tenho até vontade de comprar uma máscara dele na Amazon. É até barato. A máscara, inclusive, ela foi eternizada. Quem gosta de terror, quem não gosta, com toda certeza, deve ter na memória a máscara de hóquei usada por Jason. Mas o engraçado mesmo, nesse filme, nesse terror, era ver a sua imortalidade. Ele matava muita gente sem dó nem piedade e eu gostava demais. Mas ele também tinha uns certos desacertozinhos no final da história: tiros, amputação, fogo, afogamento, facada, tudo de ruim acontecia com ele e eu vibrava: esse cara vai morrer finalmente. Mas quando pensávamos que finalmente Jason havia morrido, ele ressurge dentre os mortos, faminto, forte, pronto para fazer novas vítimas. E a sensação que ficava a cada filme que eu assistia, a sensação era: Jason é imortal. Semana passada, nós vimos como Lia foi socorrida pelo Senhor. A desprezada teve o ventre abençoado, mas o que ela queria mesmo, como nós vimos, era o amor do marido. Ela queria os braços de Jacó. E depois de enxergar que seu marido pouco se importava, finalmente caiu a ficha. Ela viu que havia algo de mais importante, algo muito maior em termos de importância que o amor do marido. Era o amor divino. E pelo que parece, acabou soterrando os ídolos que tanto ela servia. Raquel percebeu que sua posição de amada estava sob ameaça. Ela viu que
as coisas não estavam andando muito bem para o lado dela. E a gente sabe bem o porquê. A feinha, a vaca, a Lia, estava andando descendência ao patriarca, enquanto Raquel permanecia estéril. Ah, não, isso não pode ficar assim. Ela não pode perder o posto de primeira esposa, mesmo sendo a segunda. Então ela correu, pegou todas as armas possíveis e iniciou uma disputa. Agora ela quer filhos de todo jeito, mas não porque filhos são bênçãos do Senhor, é a graça divina, mas porque ela queria manter sua posição de esposa predileta. E com isso, revelou sofrer do mesmo problema da irmã. Ela era idólatra. Mas como falamos, Lia parece que fora curada. Só parece, porque ela não foi. Justamente quando parecia que Lia estava abandonando a idolatria, Raquel entrou na disputa. E assim como Jason, imortal, a idolatria imortal ressurgiu. Ela veio com força total e revelou, assim como Raquel, o desespero de corações desajustados, o desespero de corações desalinhados, o desespero de corações desaprumados. E com isso, precisamos aprender outra vez, hoje, sobre nossos ídolos e como eles estão vivos entre nós. A gente pensa que eles morrem, mas eles estão aí, vivíssimos. E vamos aprender que nós não podemos subestimar a idolatria do nosso coração. Então, essa primeira parte do texto que nós lemos, nós vamos ver o conflito, a história registrando a luta de Raquel e Lia por meio das servas Bila e Zilpa, buscando a primazia. Vamos lá voltar ao texto novamente e vamos mais uma vez, vamos analisar o texto. Já tem alguém na transmissão dizendo misericórdia, eu nem comecei ainda. Vamos lá, verso 1. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário, morrerei. Bom, vamos lá. Lia, a desprezada, estava dando uma descendência ao patriarca, estava virada, dando filhos, e com isso o jogo, essa disputa que a gente viu, que começou no capítulo final, capítulo 29, e a última parte do capítulo 29, parece que o jogo estava virando de fato para o lado de Lia, porque Lia estava sendo próspera, dando muitos filhos ao patriarca. E Raquel, a primeira esposa, no sentido de ganhar o coração de Jacó, a tão amada, não estava conseguindo tamanha façanha. Ela não estava conseguindo gerar filhos, porque nós já sabemos, ela era estéril. Então, Moisés está nos chamando a atenção que ela teve ciúmes da irmã. Na verdade, o termo grego traz a ideia, não desse ciúmezinho bobo que às vezes um casal de namorado tem no decorrer da relação, ou talvez uma esposa que fica um pouco ciumada quando vê o marido que é feio, mas ela acha que é bonitão. Na verdade, o texto está dizendo é que ela invejou sua irmã. Ela começou a ter inveja, porque ela estava vendo que não tinha filhos, que era a primeira esposa e que a irmã estava gerando filhos. E aí como é interessante, irmãos, isso. Lia inveja a sua irmã anteriormente, pois não tinha o amor do seu marido. Agora Raquel inveja a irmã, pois não tem filhos. Rapaz, cada mulher quer aquilo que a outra tem e nenhuma valoriza aquilo que recebeu. Interessante. E por isso, uma disputa inicia. Elas vão começar uma guerra. Elas vão lutar até o fim. Raquel não está satisfeita com o amor do marido. E ela diz:
eu quero filho, dê-me filhos, senão eu morrerei. Parece que as coisas ficaram bastante sérias para o lado de Jacó. Se Lia já estava cobrando o amor dele, porque Lia era apaixonada por ele, deveria ser um homem muito lindo, e ela queria o amor dele. Agora Raquel diz, eu quero filhos. E quando ela diz, dei-me filhos, senão morrerei, na realidade isso é uma hipérbole, para dizer que ela está desesperada. Ela quer filho de todo jeito, eu quero filhos. É como se ela dissesse a Jacó, olha, eu já tenho o teu amor, mas agora eu quero filhos. E que adianta ter o teu amor se eu não tenho filhos? Mas Jacó tem uma resposta na ponta da língua. Resposta certeira, verso 2. Então Jacó ficou irado com Raquel e disse, será que eu estou em lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Jacó não ficou muito satisfeito com a cobrança de Raquel. E eu confesso, mulheres, às vezes vocês vêm com cada pergunta. E aí o texto diz que Jacó ficou irado. Essa pergunta boba. E tomou conta a ira do coração. E parece que tudo vinha acontecendo com Jacó, mas ainda ele não conseguiu ajustar muito bem o coração. Ele está um pouco perdido. Podemos dizer assim, ele está mais perdido do que segue tiroteio. Mas muito perdido mesmo, até porque ele já vinha sofrendo um bocado nas terras de Labão. Mas podemos considerar que o pedido de Raquel não faz sentido. O pedido de Raquel não tem sentido. Jacó não é Deus para dar filhos, porque nessa época acreditava que Deus é quem dá filhos, e Deus é quem evita filhos. Aparentemente, a ira dele parece fazer justiça diante de algo tão bobo. Ele não é Deus e ele não pode abrir o ventre. Ele está certo teologicamente. Ele está certo. Deus é somente Ele. Mas uma coisa que talvez a gente não perceba, uma leitura breve, e que Moisés quer nos chamar a atenção, é que embora ele esteja teologicamente correto, ele está carregando uma certa negligência com relação à sua liderança. De fato, ele não é Deus, mas ele é servo de Deus. E quando os servos se veem em situações como esterilidade, oram pelas suas esposas, como foi o caso de Isaac, orando por Rebeca, quando ela era estéril. Então, o que se esperava de Jacó era, mulher, eu não sou Deus, mas vamos orar para que o Senhor abençoe seu ventre e lhe dê um filho. Mas ele não aprendeu com seu pai, ele não orou, nem entendeu ainda que orar também é uma forma de atrair a bênção divina. Mas a Raquel, ela era ambiciosa demais no momento. Raquel não permitiria, não queria que isso continuasse. E Raquel traçou um plano. Veja o verso 3. Então Raquel disse, eis aqui Bila, minha serva, tenha relações com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. Eu acho que a gente já viu essa história antes. Eu aprendi, quando a gente viu, que a gente não pode pegar atalhos. Mas será que Raquel sabia da história de Sara e Agar? Eu acredito que sim. Mas de qualquer forma, o pecado é assim, ele é o mesmo, ele só muda de lugar e de coração. E Raquel então quer dar a serva, copiando as práticas do Oriente, em que os filhos dos escravos e servos eram filhos dos senhores, e copiando o erro de Sara. Mas pouco importa, ela quer um filho de todo jeito, nem que seja pelos meios errados. Ela então segue o caminho de Sara. Bom, a pergunta que a gente deve fazer é,
Jacó, será que ele sabia? Será que ele sabia da história de Abraão? Então, ele vai rejeitar, não vai? Não, ele não rejeita a proposta de Raquel. Veja o verso 4. Assim Raquel lhe deu Bila, sua serva, por mulher, e Jacó teve relações com ela. Raquel não precisou convencer muito Jacó, não. A serva foi entregue como mulher, Moisés está dizendo, e o homem que deveria ter reprovado o perverso conselho da esposa, obedeceu passivamente aos conselhos dela. Jacó, de fato, está mais perdido do que segue em tiroteio. Parece que a liderança masculina se foi. E quando a gente olha a história, parece que deu certo mesmo. Sabe quando a gente toma uma decisão errada e aparentemente dá certo? Parece que deu certo mesmo, porque Bila ficou grávida. Veja o verso 5. Bila ficou grávida e deu à luz um filho a Jacó. O plano de Raquel deu certo. Mas uma coisa que Moisés vai chamar a atenção é que ela não percebe que tudo isso é fruto de um coração totalmente desajustado. Tudo isso é fruto de um coração idólatra, ou seja, Raquel está sofrendo do mesmo problema da irmã, idolatria. Olha o que ela diz, verso 6. Então disse Raquel, Deus me fez justiça, ouviu a minha voz e me deu um filho, por isso lhe chamou Dan. Como Raquel e Lia se parecem, irmãos, Raquel não está considerando, mesmo pelos meios errados, a bênção divina em dar filhos. Ela não está ligando para isso, ela não está preocupada. Na verdade, ela está olhando essa bondade de Deus como um ato de justiça. Ou seja, ela está dizendo, Deus está do meu lado nessa luta contra a minha irmã. É mais ou menos assim, ei, Lia, se você está querendo roubar o meu marido, explorando a minha infertilidade, fique certa, está vendo aí? Deus está do meu lado nessa briga. E Dan significa, Ele é meu juiz. E parece que estava mesmo, parece que Deus de fato virou de lado. Antes ele estava com Lia, agora parece que ele está com Raquel. Pois Bila engravida novamente. Veja o verso 7 e o verso 8. Outra vez Bila, serva de Raquel, ficou grávida e deu à luz o segundo filho a Jacó. Raquel disse, com grandes lutas tenho competido com minha irmã e consegui vencer, por isso deu ao filho o nome de Naftali. Jacó parece que gostou da serva, né? E outro filho chegou. Mas Raquel, mais uma vez, não está preocupada em agradecer a Deus por um filho supostamente terceirizado. Na verdade, ela ainda está focada na luta, ela ainda está focada na briga, e o segundo filho jogou o orgulho dela para cima. Deus está vendo a batalha que eu tenho travado com minha irmã, Deus está vendo, Deus está olhando, e por isso me deu mais um filho, e ele chamará Naftali. Naftali significa minha luta. Ele, Deus está vendo a minha guerra com você, e ele está do meu lado. Parece, irmãos, que agora ela está convicta de que Deus também entrou nessa batalha e ela não vai perder. Parece que agora o jogo vai mudar para o lado dela. Lia, coitada de Lia, ela deve ter pensado, Lia não vai prevalecer sobre mim porque agora o Senhor está do meu lado. Mas o ídolo de Lia, que parecia estar morto, começou a dar as caras novamente, assim como Jason ressurge dos mortos. E a disputa começou a ficar acirrada. Agora Lia entrou no jogo. Verso 9. Quando Lia viu que ela mesma tinha cessado de ter filhos, tomou a serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. Raquel deu a sua serva, agora é Lia dando a serva dela. Lia viu seu coração acelerar diante das medidas desesperadas de sua irmã.
Lia já não engravidava mais e por isso agora Lia começou a ver, parece que o jogo está virando para o lado de Raquel e eu vou perder essa disputa, então eu vou entrar nesse páreo e vou usar a mesma onda, vou entregar a minha serva, vou usar da mesma tecnologia. E aí Jacó, passivo que era, recebeu a serva e com facilidade foi convencido, e ele muito prestativo que era, atendeu o terrível pedido, e acabou se deitando com a serva de Lia. Mas parece que Deus agora está mudando de lado novamente. Olha o verso 10. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. O plano de Lia também deu certo. Zilpa ficou grávida e um filho nasceu. E mais um coração que parecia estar curado mostrou-se atormentado. Veja bem no verso de número 11, Lia disse, afortunada, e deu ao filho o nome de Gade. Entende, irmãos? Agora o bicho vai pegar, ela diz, eu sou afortunada. Sabe o que ela está querendo dizer? Aqui está presente a síndrome de Robinho, é sorte. E Gade significa tropa, ou seja, a sorte me dará uma tropa, a sorte me dará muitos filhos. Ei, Raquel, a sorte mudou de novo, ela está do meu lado, eu estou tendo filhos, presta atenção. Que mudança radical, irmãos. A mulher que terminou louvando ao Senhor quando se viu na disputa, agora nem se refere mais a Deus, mas a sorte que supostamente carrega. E parece que a sorte estava mesmo do lado dela, porque Zilpa tem outro filho. Verso 12 e 13. Depois Zilpa, serva de Lia, deu o segundo filho a Jacó. Então Lia disse, é a minha felicidade, porque as mulheres dirão que sou feliz, e lhe deu o nome de Aser. Jacó, como você está vendo aí, ele não perdia tempo, né? O bichinho chegava junto, e aí mais um filho chegou, e Lia está feliz, ela está explodindo de felicidade, não feliz porque Deus lhe deu um suposto filho, mas porque agora ela terá sucesso, as mulheres terão inveja dela por ter tantos filhos, e por isso ele se chamará Aser, porque todas as mulheres terão inveja dela. Agora as mulheres vão olhar para mim diante de tantos filhos e vão ter inveja de mim. Eu larguei na frente de novo, eu estou na frente de Raquel. Bom, mas será que esse conflito acaba? Não, tem muita coisa ainda para acontecer. E agora elas vão lutar por meio de mandrágoras. Verso 14. Nos dias da colheita do trigo, Rubem saiu e achou umas mandrágoras no campo. Ele as trouxe para Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia, dê-me algumas das mandrágoras que o seu filho trouxe. O texto não indica, mas parece que um tempo foi se passando, os meninos começaram a crescer, e Rubem já está crescidinho, espertinho, e num de seus passeios encontrou um pé de mandrágoras. Dizem que é uma fruta no Oriente Médio, do tamanho de uma ameixa, que é considerada como tendo um poder afrodisíaco. Ou seja, quem degusta uma mandrágora acredita que potencializa o apetite sexual. E ele foi dar logo a quem? A mãe, Lia, cheia de menino. Justamente ela, que agora parecia ter largado na frente, cheia de filhos. Raquel, quando olhou que viu as mandrágoras, ela disse, não, eu preciso ter essas mandrágoras. Claro que Raquel não está interessada no sabor da fruta, mas no que proporciona. Ou seja, as irmãs ainda estão em disputas. Elas querem ter filhos para ver quem ficará soberanamente sobre a outra. Então, outro conflito acontece. Verso de número 15.
Mas Lia respondeu: você acha pouco o fato de ter tomado de mim um marido? Vai tomar também as mandrágoras de meu filho? Raquel respondeu: ele poderá ter relações com você esta noite, em troca das mandrágoras de seu filho. A lavagem de roupa começou. Lia está irada e ela não esquece que Raquel é a grande adversária dela. Embora a opção de Jacó seja Raquel, Lia, ela de fato é a primeira esposa, mas acabou se tornando a segunda. E se não bastasse Raquel roubar o marido, agora quer levar as frutas, mas Raquel, ela quer as frutas de todo jeito, pois entendem que nela ou nelas há algo de muito especial. Elas podem torná-la fértil. Então ela lança uma proposta: eu troco Jacó pelas frutas. Vamos fazer uma troca. Eu te dou as frutas, ou você me dá as frutas, e eu te dou Jacó. E você pode ter uma noite com ele. Rapaz, pegou pesado, porque ela foi no ponto fraco de Lia. Lia queria tanto Jacó, ter Jacó por mais uma noite, ou ficar com as frutas. E Lia, lógico, não poderia perder essa proposta. Não tinha como resistir. Olha o verso 16. À tarde, quando Jacó voltava do campo, Lia saiu ao encontro dele e disse: esta noite você terá relações comigo, pois eu aluguei você pelas mandrágoras de meu filho. E naquela noite Jacó teve relações com ela. Lia aceitou, intimou o marido. Jacó não tem como fugir. Ele foi negociado, alugado por Lia. Vai ter que se deitar com ela de todo jeito, pois o contrato já fora firmado entre ela e Raquel. Veja, irmãos, o casamento de Lia e Jacó simplesmente foi reduzido a um contrato comercial. Lia comprou o sexo de Jacó, e ele, como sempre, tranquilamente, passivamente, bestinha que era, ele se deitou com ela. Verso 17. Deus ouviu Lia, ela ficou grávida e deu à luz o 5º filho. Então Lia disse: Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu ao filho o nome de Isacar. Mais uma vez, meus irmãos, Deus abriu o ventre de Lia, mas diferente dos filhos anteriores, ela não vê mais a sorte, mas a recompensa divina. Contudo, ainda falha numa questão. Ela está pensando que o filho que Deus havia dado é fruto de suas obras. Ela deu a serva, então Deus recompensou, porque ela usou esse plano tão pueril. Ela achou que Deus estava recompensando porque ela se esforçou e entregou sua serva ao marido. E parece que Deus estava recompensando mesmo. Olha o verso 19 e o 20. E Lia engravidou mais uma vez e deu a Jacó o 6º filho. E disse: Deus me concedeu excelente dádiva. Agora meu marido vai permanecer comigo, porque lhe dei 6 filhos, e ela deu ao filho o nome de Zebulon. Lia continuou sendo agraciada por Deus, irmãos, e mais uma vez ela sabe que Deus é quem dá filhos, mas o importante mesmo é o ídolo, o importante mesmo é que seu marido esteja com ela. Agora meu marido vai permanecer comigo. Ou seja, agora eu serei a legítima, a primeira esposa dele. Ela teve 6 filhos. Então o que importava para ela não era a bênção divina, mas o que ela queria mesmo era a primazia do marido. Mas ainda faltava uma. Depois disto, deu à luz uma filha, verso 21, e lhe chamou Diná. Por quê? Aparece essa menina aqui. Moisés só resiste ao nascimento.
Moisés não diz mais nada que ela teve Diná. Não tem identificação nenhuma do sentido. Primeiro que Moisés está querendo que você preste atenção, essa Diná vai criar um problema danado mais na frente. Primeira questão. Nós vamos ver o que vai acontecer com ela. Vai dar uma confusão na casa de Jacó por causa dessa Diná, e você vai ver o que é que vai acontecer. Mas uma das coisas que Moisés está querendo apontar é que Lia, viu? Essa olhe, merece uma estátua. Não só deu homens, até mulher ela deu a Jacó. Eu acho que ela vai ganhar a primazia. Só que o texto não diz mais nada. Por que o texto silencia? Porque apesar de todos os esforços, Lia não conseguiu o amor do seu marido. Mas aí, Moisés rompe com Lia para contar sobre um milagre. Verso 22. Deus lembrou-se de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Ela engravidou e deu à luz um filho. Então disse: Deus tirou de mim o meu vexame. Rapaz, parece que Raquel mudou de estratégia. Antes, uma mulher inconsequente, uma mulher que negociava, uma mulher que estava querendo ter filhos de todo jeito, entregou a sua serva. Mas quando diz assim, que Deus ouviu, implícito está que Raquel agora é uma mulher de oração. Ela largou as estratégias e ela começou a orar ao Senhor pedindo um filho. E Deus ouviu e respondeu. Parece que agora é que Raquel, parece que agora é a Raquel, que parece que o coração começou a ficar alinhado. E ela engravidou. E Raquel abriu mão do seu esposo para se dedicar à oração. O que o texto está querendo dizer é que quando ela entregou Jacó a Lia por causa das mandrágoras, ela foi orar pedindo para que Deus abençoasse o ventre dela. E não foram as mandrágoras, mas a mão bondosa de Deus. Verso 24. E deu ao filho o nome de José, dizendo: que o Senhor me dê ainda outro filho. Parece que José significa: o Senhor me socorreu. Eu não preciso ficar mais usando de artimanhas. Eu não preciso mais dar o meu jeitinho. O Senhor, Ele me socorreu. Agora posso esperar no Senhor, porque eu sei que Ele me dará um filho. Veja, agora ela não é mais uma mulher destrambelhada, mas agora ela é uma mulher de fé. Ela não só tem José e ela diz: eu vou ter outro filho. Agora é esperar outro filho. Por isso ele será chamado José. E essa fé vai ser honrada, porque mais na frente virá o Benjamim, que nas posições a gente vai observar a chegada de Benjamim mais na frente. Bom, irmãos, parece que a gente está vendo outro enredo, mas agora com duas mulheres desajustadas, uma que parecia ter curada, viu a idolatria ressurgir dentre os mortos, confusão grande, e claro que tem muita coisa a nos ensinar, e espero que você também possa, com carinho, observar tudo que nós vamos dizer a partir de agora na aplicação do sermão. Vamos lá. A reação de Raquel, justamente quando parecia que Lia estaria abandonando a idolatria, Raquel relançou a corrida às armas, impulsionada pela própria insegurança e idolatria. Ela temia, como nós vimos, que a fecundidade da irmã fosse capaz de roubar os afetos do marido, mesmo não havendo indício algum de que tal preocupação teria fundamento. Observe, irmãos, a idolatria ela é assim mesmo. Não é impulsionada pela razão ou pela lógica. Não havia nada que Raquel viesse a se preocupar, porque Jacó amava Raquel desde o início.
mas assim é a idolatria. Ela não é impulsionada pela razão ou pela lógica, mas por forças mais profundas. Na realidade, irmãos, foi a rivalidade de Raquel com a irmã, e não a esterilidade. O problema era a rivalidade, e não a esterilidade, o que tornou insuportável o fato de que ela não pudesse ter filhos. Sara e Rebeca foram estéreis por muito mais tempo do que Raquel, e nem por isso demonstraram tanta amargura. Aquelas, no entanto, não tinham o mesmo tipo de rivalidade familiar para enfrentar. Qual foi a reação de Raquel para aquela situação dolorosa? Ela não a colocou diante do Senhor com oração e pranto, como Ana, mais tarde, faria em Siló. Em vez disso, confrontou raivosamente Jacó com esta exigência irracional e insensata: dá-me filhos, senão morrereis. Ela não sabia o que estava pedindo. Observem, irmãos, em última análise, seria a resposta a esse apelo que a mataria, pois ela morrerá ao dar luz a Benjamim, lá em Gênesis 35. Isso deve nos fazer pensar o seguinte, irmãos: às vezes deveríamos ter mais cuidado com o que pedimos, pois muitos de nós já estaríamos perdidos. Nesse caso, no entanto, o problema não era tanto orações não respondidas, mas orações não oradas. Quando Isaac descobriu que a mulher era estéril, ele orou por ela, e a oração dele foi, por fim, respondida conforme nós observamos em Gênesis 25. Jacó, porém, respondeu com raiva, respondeu a raiva, e respondeu a esposa sem oração na mesma moeda: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Em vez de encorajar Raquel e tratá-la com carinho, ajudando a levar suas preocupações para o único que poderia ajudar, Jacó, com aquela afirmação dizendo que não era ele que dava filhos, usou a mesma estratégia de Adão, colocou a culpa de si mesmo para Deus. Em vez de apiedar-se dela e de fazer com que ela buscasse respostas espirituais, o que ele disse, na verdade, foi: a culpa não é minha, a culpa é de Deus. Ele não foi um exemplo de sensibilidade, nenhuma demonstração de liderança espiritual e apoio. Homens que já perderam a liderança espiritual são assim. Eles não possuem mais nenhuma sensibilidade espiritual. Por isso, não conseguem enxergar suas responsabilidades. Na verdade, eles fogem dela. E essa é uma questão presente. Quantos homens não lideram mais espiritualmente suas casas? Fico a pensar, o que seria de algumas famílias aqui, se a salvação da esposa e dos filhos dependessem dos maridos? Estariam todos perdidos. Mas aprendemos hoje aqui, com a história de Jacó, nós não podemos vacilar na liderança espiritual. Muita coisa que aconteceu lá na casa de Jacó foi culpa de Jacó, porque foi falta de liderança. E muita coisa que acontece na sua casa e na minha é culpa da falta de liderança espiritual. Você tem liderado espiritualmente seu lar? Você tem conduzido sua família aos pés do Senhor? Você tem conduzido sua família à igreja? Os céus estão sendo abertos com a sua liderança. Você é um líder espiritual do seu lar.
Você, ao contrário de Jacó, é aquele que está espiritualmente posto para governar e conduzir a família a Deus. Talvez seja por isso que há tantos lares desesperados. O desespero, irmãos, de Raquel a levou a adotar medidas desesperadas. Ela decidiu revisitar a estratégia da fertilidade de Agar. Apesar disso ter causado um estrago danado, ela não aprendeu com a história de Sara. Devemos aprender. As histórias que acontecem conosco e com os outros estão postas para nos ensinar, e a gente tem que aprender, e ela não aprendeu. Ela foi usando a mesma estratégia. Ela mandou sua serva Bila ir ter com o marido, com o fundamento de que todos os filhos que saíssem dessa união estratégica seriam de fato filhos dela. A pergunta, irmãos, por que alguém se voltaria novamente para estratégias fracassadas do passado? Porque a gente faz uma coisa, a gente erra, a gente apanha por causa do erro, e mesmo assim a gente volta a usar as mesmas estratégias. Por quê? A resposta é que, se estamos muito desesperados, agarramos-nos a qualquer opção que nos pareça segura. Qualquer pista que possa, plausivelmente, levar a uma saída parece atraente. Quando nós estamos no desespero, quando os nossos ídolos se assanham, quando a nossa idolatria está fervendo, a gente pouco se preocupa com o caminho, a gente quer chegar lá. E por isso a gente escolhe tantas vezes de forma precipitada. Por isso que tantas vezes a gente toma caminhos difíceis para ver Deus cumprir os seus propósitos. E a gente apanha, e daqui a um ano a gente repete de novo para ver se dá certo. E a gente começa a dizer qual é o melhor caminho. A gente começa orgulhosamente a dizer, olha, Deus disse uma coisa, mas eu acho que o caminho não é o caminho que Deus disse, então eu vou tomar um atalho. E às vezes até parece que dá certo, porque de fato a estratégia de Agar deu certo até determinado ponto para Raquel. Através de sua serva, ela recebeu 2 filhos que poderia considerar como sendo dela, Dan e Naftali. Os nomes dados a esses meninos mostram que ela considerava o desfecho positivo como prova de que Deus aprovara os meios escolhidos que ela usou. Não é assim? A gente usa o caminho errado e às vezes aparentemente está certo, aí a gente diz, Deus aprovou o meu erro. Dan significa ele julgou. Uma declaração de que o nascimento dele significava que Deus estava conduzindo tudo. Naftali é minha luta. É uma afirmação de que eu triunfei sobre minha irmã. E Deus, irmãos, nessa história toda, na vida de Raquel e na nossa vida também, Deus é só um instrumento para alimentar a nossa idolatria. E no caso delas, a disputa. A gente usa Deus, não é porque a gente conhece que Ele é um Deus de provisão, que Ele é um Deus santo. A gente transforma Deus numa idolatria, num fantoche, e a gente começa a colocar Deus, fazendo Deus se submeter aos nossos caminhos. A gente começa a tornar Deus aquele conivente, como Raquel disse, olha, deu certo, Deus está comigo. E Deus é só um instrumento para alimentar os nossos ídolos. A Elias se viu ameaçada e adotou também o mesmo caminho. A mulher que foi instruída pelo Senhor
voltou pelo caminho da idolatria. Ela enviou Jacó a sua serva Zilpa. Ela também viu a estratégia dar resultado com o nascimento, por meio de Zilpa, de mais 2 filhos para o lado da equação dela, que só somava. A esse ela chamou Gade, tropa, o outro Asa é abençoado, alegando que agora o favor de Deus está do meu lado. Mais uma vez, irmãos, o narrador ele é omisso quanto ao envolvimento direto de Deus em tais concepções. O ponto mais baixo dessa novela bagunçada vem na próxima sessão. O filho de Lia, Rubens, saiu para os campos e encontrou mandrágoras, uma planta historicamente associada à fertilidade. Como filho mais velho de Lia, Rubem tinha muito a ganhar com qualquer melhora do estado de sua mãe na casa. Assim levou as plantas para casa. A notícia correu, chegou até Raquel e solicitou uma parte das mandrágoras. Não surpreende que Lia relutasse em partilhar sua valiosa mercadoria, especialmente para a sua principal rival. Mas Raquel tanto insistiu que sua irmã concordou em trocar as mandrágoras por uma noite com Jacó. Veja, irmãos, que idolatria! A amarga rivalidade dos ídolos das irmãs banalizou a relação conjugal a ponto de a intimidade de Jacó com sua esposa tornar-se uma mercadoria a ser trocada por um item alimentar. E em certo sentido, no entanto, Jacó estava novamente colhendo o que plantara quando tentou arrancar a primogenitura de Esaú em troca de um prato de lentilhas. Veja que ironia! Olha, Deus é lindo demais. O cara roubou a primogenitura por um prato de comida. Agora ele foi trocado por mandrágoras. Ah, como Deus é bom. Deus às vezes faz isso com a gente. Deus faz a gente sofrer os pecados que nós cometemos para nos ensinar que a vida não é bem assim. E Deus ouviu os clamores de Lia e em resposta concedeu-lhe mais 2 filhos do ventre dela própria, Isacá, Zebulon. No entanto, irmãos, apesar de toda essa bênção, a graça de Deus foi mal interpretada também por Lia. A razão que ela dá para o nome de Isacá é Deus havê-la recompensado pela manobra idólatra de levar a serva dela para o marido. E pior ainda, ao escolher o nome Zebulon, ela se voltava para a mesma idolatria que tivera antes. Desta vez, permanecerá comigo meu marido, porque lhe dei 6 filhos. Quanto mais as coisas mudam, irmãos, mais elas permanecem as mesmas. Mesmo aqueles ídolos que pensamos estarem seguramente mortos, seguramente enterrados, têm uma maneira de voltar a nos assombrar novamente. Como Jason, os ídolos muitas vezes parecem se recusar a permanecer mortos. Como Jason, eles ressurgem dos mortos com maior força e poder. E a idolatria é algo tão impressionante que você nem percebe ela acontecer. Você é tão envolvida com a idolatria que nem percebe que o ídolo está de volta ao trono. E você perde os limites. Você vai perder os limites novamente e vai voltar a viver se curvando, servindo, adorando com todo amor e carinho, e se não tiver respostas, tristeza, depressão, angústias. É por isso que tem tanta gente inconsistente no caminho. Uma hora está triste, uma hora está amargurada, depressiva, desajustada, e não percebe que seu ídolo, que você com poder reviveu,
tem determinado o seu destino e suas emoções. E o que a gente aprendeu hoje aqui é: não vacile. Ídolos nunca perdem a garantia, muito menos morrem. Ei, eles estão aí no seu coração, vivíssimos. Enquanto você estiver vivo, eles estarão esperando, prontos para ressurgir. Basta você com poder ressuscitá-los. Eles só estão dormindo, esperando você chamá-los. Cuidado, não tem como fugir. Se você não vigiar, seus ídolos voltarão a ressurgir, porque eles não morreram. É por isso que tem tanta gente mais perdida do que cego em tiroteio. Finalmente Deus se lembrou de Raquel. Não foi, é claro, como se Deus tivesse se esquecido dela. No entanto, o orgulho dela e o privilégio de que gozava precisavam ser anulados antes que ela pudesse ser atendida. O que Jacó não poderia fazer por ela, o que as mandrágoras não poderiam fazer por ela, por fim, o Senhor o fez, abrindo o ventre dela e fazendo-a ter um filho. O Senhor teve misericórdia da necessidade e do vazio dela e lhe deu um filho, este que tirou a desgraça de Raquel. E embora não haja provas de que isso lhe enfraquecesse o espírito de competição com sua irmã, o nome de José era um pedido para mais um filho. Ela ainda, irmãos, não estava satisfeita com a provisão graciosa de Deus, embora pelo menos até então o pedido dela parecia estar dirigindo a pessoa certa. A linguagem de Deus, lembrando-se, indica um ato decisivo de Deus como um ponto de reviravolta. Quando foi no momento certo, Deus interveio de forma decisiva na vida de seu povo. Deus não só agiu em favor de Raquel, mas em favor do seu povo. Porque o próprio José seria posteriormente usado por Deus para salvar a vida de todos os seus irmãos. O nascimento de José também trouxe uma mudança decisiva no pensamento de Jacó. Vamos ver isso nos próximos capítulos. É impressionante que só depois que Raquel deu à luz um filho, os pensamentos de Jacó se voltaram para casa. Ele tinha já 10 filhos da outra esposa, mas na mente de Jacó nenhum deles contava. Para Jacó, fica claro que José era filho da promessa. José era o filho da promessa, por quem ele havia esperado todos aqueles anos. Todas as esperanças dele giravam em torno desse filho, ou seja, os outros não tinham um significado verdadeiro para ele. E o resultado dessa atitude séria mais tarde seria uma repetição do tipo de favoritismo destrutivo que dividiria a família. Jacó vai usar José como seu predileto. Certamente seria este o primogênito de seu único e verdadeiro amor, o portador da promessa. Mas a gente vai ver que Jacó avaliou as coisas de forma errada. Então José fosse futuramente usado por Deus para trazer a libertação para todos os irmãos. O Messias viria da linhagem do filho de Lia, Judá. Deus não escolhe as melhores pessoas. Ele escolhe os tolos para envergonhar os sábios e os fracos para confundir os fortes. Quanto a nós, no entanto, julgamos muito com base nas aparências
Além disso, irmãos, é importante, em meio a esse drama confuso, não perder de vista o papel de Deus em tudo isso. O pecado humano e a rivalidade humana têm impulsionado a ação em um nível, mas em outro nível, Deus vem cumprindo o seu objetivo de tornar Jacó o pai de uma multidão de filhos. Mais importante, irmãos, contudo, nesse ponto, no plano de Deus, é que a bênção não passará nem a Judá, nem a José. Não havia um vencedor em 11 perdedores na disputa pela bênção de Abraão. O canal da bênção de Deus estava sendo ampliado então, como Isaac havia declarado ao abençoar Jacó. Deus estava transformando Jacó em uma comunidade de povos, e até mesmo as conspirações sórdidas de suas esposas seriam um meio providencial pelo qual Deus cumpriria o propósito de conceder a Jacó muitos filhos. No final da vida de Jacó, ele não teria de escolher apenas um dentre os seus filhos para abençoar, como seu pai tinha feito. Haveria bênçãos suficientes, gloriosas, para todos os filhos usufruírem. É claro que muitas coisas poderiam ter sido mais fáceis se Lia e Raquel tivessem trabalhado juntas harmoniosamente em busca da glória de Deus desde o início. Talvez seja esse o nosso problema. Não buscamos a glória de Deus, mas a nossa. Por isso é tanta idolatria. E por isso, vivemos sempre em disputa. Disputa com os nossos ídolos, seja na igreja ou no lar. Sempre estamos competindo com alguém buscando ser a primazia. E quem vive assim, pouco se importa com o que faz. O importante mesmo não é a glória divina, mas é a glória humana. Mas a gente vê que as coisas só que se acomodam no coração quando vivemos para a glória de Deus. É assim que você vive. Você vive para a glória de Deus? Sua vida glorifica a Deus? Será? Bom, finalizando, apesar de todas essas tragédias que a gente viu, nenhum plano de Deus foi frustrado por causa de ídolo, por causa de egoísmo. Pelo contrário, pelos pecados delas, de Jacó, Deus fez cumprir os seus propósitos. O relato lamentável dos anos de Jacó no deserto e das lutas domésticas pelas quais ele passou, nos leva de volta mais uma vez ao que é central na vida dele. Se Abraão foi um homem que exemplificou a fé, que nós vibramos pela fé que o patriarca apresentava, Jacó exemplificou a graça. Em Jacó, o amor de Deus foi estendido para o desagradável pecador, prometendo grandes coisas para ele em Betel, não por causa do tipo de pessoa que ele era, mas apesar do tipo de pessoa que ele era. Esse mesmo amor foi, então, operando gradualmente no coração dele, por meio de muitas experiências dolorosas, com o propósito de torná-lo algo mais do que ele havia sido. Jacó não era um herói, entendam, e suas dinâmicas familiares não servem de modelo para ninguém. No entanto, ele proporciona um estudo clássico sobre a maneira pela qual o nosso Deus se dedica em resgatar perdidos e em redimir casos perdidos. A solução definitiva para todos nós não é encontrada em nenhum dos filhos de Raquel ou de Lia. Ela pode ser encontrada em outro nome: a descendência final de Jacó, o verdadeiro israelita, Jesus Cristo. Ele é o unigênito Filho de Deus,
o qual viveu à altura do nome que o anjo atribuiu a ele. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ela salvará seu povo, ou porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Mateus 1:21. Como Pedro declarou em Atos 4:12, esse nome é o único nome dado à humanidade pelo qual podemos ser salvos. Ele é o único que traz esperança ao desesperançado, descanso ao cansado e uma nova vida para os perdidos. Ele traz vida, mesmo para aqueles que, como Lia e Raquel, estão irremediavelmente perdidos em meio a idolatrias. Ele o faz porque veio e viveu uma vida sem defeitos em nosso lugar. Enquanto permanecemos diante de Deus como seus filhos, Ele olha para nós com amor, pois vivemos em nome de Jesus. Quando Ele olha para nós, Ele já não nos vê afetados por todo tipo de ciúmes, desgraças, inseguranças destes capítulos que nós estamos estudando. Embora nós também continuemos a lutar contra os nossos ídolos tão miseráveis que nos massacram, Ele está cuidando também do nosso coração. Em Cristo, no entanto, esses pensamentos e ações pecaminosas foram cobertos pela bondade perfeita dEle, o que nos permite estar diante de Deus em sua graça. Observem, a história impecável de Cristo foi dada a nós. Com Jesus, não é dá-me filhos ou eu vou morrer. Pelo contrário, é assim: Pai, eu morri para ganhar para ti esses filhos. Aleluia! Que Salvador! Por ter realizado uma salvação tão impressionante para o seu povo, Jesus é justamente aquele que é exaltado ao mais alto lugar e recebe o nome acima de todo nome. Seu nome é glorioso e digno de todo louvor e de toda adoração. Todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E toda a criação louvará o nome dele. Essa boa nova do Evangelho é que forma o coração de nosso culto de todos os domingos e que irá conduzir o nosso coração para a adoração por toda a eternidade. Concluo. Jason não era imortal. Ele morreu. É só acompanhar a série. Mas a gente nem liga, afinal de contas, isso é ficção. A gente só se diverte num período de feriado. Mas a idolatria não morre. Não é ficção. Pelo contrário, ela está viva, e quando a gente se descuida, os ídolos como Jason ressurgem novamente e começam a nos atormentar. Não romantize a idolatria do seu coração, pois ela está viva, pronta para desajustar a sua vida. Mas também observamos, assim como a idolatria não morre, quando você estiver desajustado, a graça também não morre. Ela estará sempre lhe auxiliando para remediar os seus caminhos desastrosos. E que Deus nos ajude. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu favor sobre nós. Obrigado pelas verdades do reino. Livra-nos dos nossos ídolos, Senhor. Que venhamos a aprender com essas histórias, para de fato, ó Deus, nos curvarmos para a Tua glória.
em nome de Cristo, Senhor, nos sustenta, sabendo que somos assediados sempre a seguirmos o caminho dos nossos ídolos. E guarda-nos, Senhor, deles.